Alô, meus irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sattler César. Falamos aqui de Leiria, estado de Leiria, cidade de Caldas da Rainha, uma cidade turística que fica aqui 80 quilômetros a leste ou a oeste de Portugal, da capital Lisboa. Nós falamos pela ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, igreja fundada e dirigida pelo pastor presidente Abraham Robson Ferreira. Pouco mais de 13 anos, nós estamos chegando em quase 10 países e mais de 30 igrejas instaladas. Também falamos pelo CEC, Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o nosso seminário, do qual sou professor, pelo Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção, do qual sou membro, e também pelo Seminário Bereshit, que é nosso seminário fundado em 1992, que formou mais de 500, quase 600 ou mais obreiros nesses 27 anos que funcionou ininterruptamente ali no leste do Brasil, na cidade de Minas Gerais. Já estamos aqui agora na Europa, estamos dando sequência aos estudos bíblicos. Estamos aqui na gravação das aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, quarto bloco, livro de Números, a matéria A Marcha do Povo no Deserto. Na aula passada nós falamos alguns detalhes da nuvem e nessa terceira aula vamos concluir sobre esse GPS que é a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Então o povo tinha que estar atento, porque a nuvem não tinha horário, não tinha aviso prévio para avisar. Moisés, amanhã eu vou sair, tá? Não tinha isso não. Tinha que todo mundo ficar mirando, atento para a nuvem. Principalmente os sacerdotes que tocavam a trombeta. Eles ficavam o dia inteiro olhando para cima. Porque qualquer momento que eles facilitassem, a nuvem movimentava e eles tinham que dar o alarma. Eles tinham que tocar as trombetas. Então a nuvem podia ficar muitos dias, como o caso do Sinai, né? Ficou lá quase um ano. Poucos dias, teve lugar que ficou aí, poucos dias, 15 dias, 30 dias, né? Está lá em Números capítulo 9. De tarde até manhã, você imagina a situação dessa. Você chegou no local, não vai desarmar as tendas e acampar, porque a nuvem tá para andar, ela pode andar. Você gastava quanto tempo para montar um acampamento daquele, né? Para montar o tabernáculo? O tabernáculo era desarmado. Vinha primeiro os meraritas, depois os gersonitas tiravam as cortinas, o merarita tirava a estaca, e antes disso tudo, já tinha os coatitas tirado os instrumentos, os equipamentos, os 7 equipamentos sagrados. Então, de tarde até manhã não podia desmontar, porque não dava tempo de montar e desmontar o acampamento. Mas tinha dia que ela ficava de tarde até de manhã só, Números 9, 21. Quer de dia, podia sair de dia, ela podia movimentar de dia, e podia também movimentar de noite. Você imagina a situação, o povo dormindo, quem ficava de alerta? Aquele sacerdote que tocava a trombeta. Os que tocavam as 2 trombetas de prata. Eles tinham que estar alerta, porque todo mundo dormindo, Moisés dormia, Arão dormia, Eleazar dormia, Itamar dormia, o povo dormia. E tem alguém que dá alarme. Dá o alarme, a nuvem está andando. Ela podia movimentar de noite também. Ela podia ficar 2 dias, né? Podia ficar um mês, às vezes ela ficou um mês, às vezes ela ficou 2 dias, e podia ficar mais tempo, que não fala quanto. Se é muitos dias, poucos dias, de tarde ou de manhã, né, um mês, nem quase um ano. Muitos dias foi no Sinai, né? Que ficou quase um ano. Faltou exatamente 16 dias para um ano. A partida do Sinai se deu em número 10, 11. Então a marcha do acampamento, a marcha do deserto, de Israel no deserto, ela passa por essa data magnânime. Data magna. É o dia 20 do 2º mês, que é o mês de Ziv, chamado depois de Iyar, quando eles estiveram no exílio em Babilônia, mudaram os nomes dos meses, né? Alguns meses. E foi no ano 2º. Então, dali 3 dias, nessa caminhada aqui, a nuvem andou 3 dias. E veja que no prospecto do capítulo número 9, Números capítulo 9, tem 8 modos da nuvem andar, muitos dias, pouco dia, até chegar mais tempo. Não citou 3 dias. E aqui diz que saíram na primeira viagem, depois que eles andaram organizados do Sinai, como a nação de Israel. Eles andaram 3 dias só e chegaram em Kiriat, no sepulcro da consciência, né? Kibrot Haatavá, ou Azerote. Então ela repousou no deserto de Parã, a primeira jornada oficial depois do acampamento montado, que ele foi montado e desmontado. Eles saíram então de Sinai e foram para o deserto de Parã.
depois chamado depois chamado Kibrot Hatavá e depois Azerote, Números 14 e 14. Aí Yahvé desceu nas nuvens e falou a Moisés, número 11. E Yahvé desceu na coluna de nuvem à porta da tenda, Números 12. Naquele caso que aconteceu de Miriam e Arão reclamar de Moisés, a sedição, né, que eles levantaram uma rebelião contra Miriam e Arão, significativo citar o primeiro nome da Miriam, Números 12, versículo 5, Yahvé desceu na coluna de nuvem à porta da tenda de Moisés e falou, e deu o veredito para eles, né? Falou, isso aqui é o seguinte, Moisés ele é justo, não tem ninguém igual Moisés aqui não. Não piou nada sobre a situação da mulher cuxita, né, que é o caso aqui, de Números capítulo 12, e só falou que Moisés era fiel, quem falava face a face com ele, que eles não podiam ter feito aquilo. E ela ficou leprosa para aprender e o povo parou 7 dias por causa dela. Na revolta de Coré, Datã e Abirão, nós temos a nuvem de novo. A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Yahvé apareceu para definir aquela situação daquela revolta do Coré, primo primeiro, né? Coré é primo primeiro de Moisés. Ele é filho de Izar ou Aminadab, que é irmão de Coate, irmão de Arão, filhos de Coate. Na consagração de Josué, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 15, também nós temos a nuvem sobre a porta da tenda. Está dizendo lá que na hora que foi consagrar Josué, a nuvem veio confirmar, né? A nuvem representava aqui a presença, né? A face, o panim, a kavod, a glória de Yahvé. Na inauguração dos templos de Salomão, a mesma coisa em 1 Reis 8:10, 2 Crônicas 5:13, a nuvem encheu a casa de Yahvé e a glória, a kavod de Yahvé encheu a casa. Preste atenção que glória é kavod. Shekinah não tem essa palavra na Bíblia. É a palavra da tradição judaica para falar da presença de Yahvé. Mas presença de Yahvé na Bíblia é fanim, a face. Se a tua face não for conosco, disse Moisés, não nos tire daqui. A palavra ali é panim, face. E glória é kavod. Shekinah não tem na Bíblia, é extra-bíblia, tradição judaica. Pós dos seus pés, Yahvé, Naum capítulo 1, 3, fala que as nuvens são os pós dos pés de Yahvé. Nas visões de Ezequiel aparece também a nuvem. Grande nuvem, Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Um arco que apareceu nas nuvens, Ezequiel 1, 28. Uma nuvem de incenso, Ezequiel 8, 11. A nuvem encheu o átrio interior, em Ezequiel 10, na visão dos seres viventes, né? A casa encheu-se da nuvem. No dia de Yahvé, um dia de nuvens, Ezequiel 30, versículo 3. Dia de nuvem e de escuridão, Ezequiel 34, 12. Gog e Magog como nuvem que cobre a terra, Ezequiel 38. Encobriu o sol com a nuvem quando acabou com Faraó, Ezequiel 32. Então veja que muitas ocorrências da palavra nuvem no livro de Ezequiel. Mas a nuvem que nós estamos falando aqui era a nuvem que conduzia o povo pelo deserto, que de dia era uma nuvem e de noite era uma coluna de fogo. Tanto era diretriz para o povo, era o GPS do povo no deserto, como também era proteção diária para o povo não queimar-se todo na temperatura aí que no deserto chega a 50 graus Celsius, né? Não existe graus centígrados, porque aquele Czinho, aquilo é Celsius, é o nome da pessoa, do químico que tem Fahrenheit, tem Kelvius, tem Celsius. É um tipo de medição usada no Ocidente. Nos Estados Unidos é mais Fahrenheit, né? E então não é centígrado. Centígrado é a divisão em 100 do grado, que é o grau. Então tem o grau, decigrau, centigrau, miligrau. Então é grau Celsius, aquele Czinho que fica na frente. E de noite também chegava a menos 50 graus Celsius. Então o povo não teria como sobreviver. Então a nossa proteção é andar debaixo da nuvem. Então aprenda isso. Nunca saia debaixo da proteção do seu líder, do seu pastor, não desobedeça seu pastor. E nunca o seu pastor saia debaixo da direção do Altíssimo, que vai conduzi-lo. Fica na paz, tchau, tchau.